Boa noite, bem-vindo ao canal do Conhecimento e Atendimento. Meu nome é Maria Patrícia Guiar e hoje nós vamos trabalhar a língua portuguesa, aquela colocação das palavras em cada contexto, como ela é trabalhada, de forma que o aluno possa perceber a diferença do posicionamento destas. Vamos lá? Aula 33, gramática português para você. Uso correto das palavras: nenhum, no que se refere separado, sequer um, né? E nenhum também é um pronome indefinido quando está junto. Ela não deixou expor nenhum pensamento, no que se refere, ela não deixou expor nem sequer um pensamento, então está separado. Quando eu falo bem assim, nenhum homem será capaz de me dissuadir, ou seja, nenhum no que se refere a pronome indefinido, qualquer homem não deixará dissuadir. Contudo, é quantidade. Procura um portal de notícias com tudo o que acontece no país, ou seja, com a quantidade de notícias que aquele portal tem a oferecer. Contudo, conjunção adversativa, que é porém. O filme não me agrada, contudo, por ser crítico de cinema, precisa assistir. Ou seja, porém, como crítico de cinema, eu tenho que fazer o quê? Assistir o filme. Porque eu, como crítico de cinema, não posso ficar escolhendo, eu quero assistir esse filme, aquele, assado. Não. Eu quero ser um crítico que trabalhe com todo tipo de filme. A princípio, no início, ou seja, inicialmente, e em princípio em tese. Vamos ver aqui os exemplos. Vou abordar apenas questões gramaticais. A princípio, inicialmente, né, eu quero abordar todas as questões gramaticais. Em princípio, não estamos interessados em vender este imóvel. Em tese, né, no que se refere a este imóvel, nós não estamos interessados em vendê-lo. Portanto, é quantidade quando separado. E, portanto, junto é por isso. Portanto, o que eu já te fiz, eu mereço uma chance de novo. Ou seja, por tantas coisas que eu já te fiz, eu mereço uma oportunidade. Voltei a estudar como antes, portanto vou passar. Bem, se eu voltei a estudar como antes, portanto, por isso, como eu estou estudando muito, a tendência é o quê? Vou passar, né? Como é que eu estou estudando para uma prova, já que eu estou estudando muito, chega uma hora que eu vou passar. Sobretudo separado a respeito de tudo. Eles conversam sobre tudo que gosta, a respeito do que gosta, no que se refere àquele assunto que eu gosto, né? Sobretudo tem uma vestimenta, que é conhecido como sobretudo. Comprei um sobretudo sensacional para a viagem, uma vestimenta sensacional para a viagem. Estudamos muito nessa gramática, sobretudo porque aspiramos à verdade. Ou seja, esse sobretudo aí também, não só questão de vestimento, mas especialmente porque ele estuda muito a gramática para aspirar à verdade, especialmente para isso, para aspirar à verdade. Ao nível D, a mesma altura, e em nível D, a hierarquia. Este artigo está ao nível dos melhores, ou seja, a mesma altura dos melhores. Isto foi resolvido em nível de governo estadual, na hierarquia de governo estadual. Vamos lá no próximo. Minha coroa hoje está meio torta, desculpa, gente, o cabelo aqui está escorregadinho, mas tudo bem. Por hora, por enquanto. Por hora, não acredito nos políticos brasileiros. Por enquanto, não acredito nos políticos brasileiros. E por hora, no que se refere a hora, 60 minutos. O professor particular de português me cobrava 11 reais por hora, ou seja, a hora 60 minutos. O maior das vezes, as mais das vezes, no mais das vezes, ou seja, na maior parte das vezes, 3 expressões com a mesma significação, na maior parte das vezes. Suas palavras são a mais das vezes meras repetições. Na maior parte do tempo das vezes, meras repetições. Quase não saiu. A medida que, na medida que. A medida que é o quê? Proporção. A proporção que? A medida que, ou seja, na medida em que, visto que também. Este ato é desastrado na medida que exprime o que? Conflito, que é proporção. Hoje nós vimos a colocação dessas palavras. Como eu faço revezamento de português com direito, português com história, vamos trabalhar mais sobre português daqui a 15 dias. Na próxima semana nós vamos ver um pouquinho de direito, depois vai ter português, depois vai ter história. Nós vamos revezar esses conhecimentos. Por quê?
porque através deles nós vamos poder fazer a interdisciplinaridade de conhecimentos, que é importante você saber um pouco de cada disciplina, para você ter noção, porque às vezes uma disciplina, no direito, uma questão sai errado porque o português do direito está errado. Acontece muitas vezes, propositalmente. Ou às vezes no português exige que tem um texto lá, exige que você tenha conhecimento em direito para poder responder a questão. Então tudo está intercalado. História, a mesma coisa. Pega um texto da época do descobrimento do Brasil, tem que saber datas, o que aconteceu, com que família. Foi a espanhol, foi a portuguesa, porque tinha a União Ibérica, então tinha a história de duas famílias, que eram numa só família portuguesa, né? Ou seja, existia a família portuguesa, existia também os espanhóis, quem ficava com o tratado de Tordesilhas, aquela questão toda da divisão do território. Então você tem que saber um pouquinho, porque às vezes no texto eles falam o fato, e para você se aprofundar mais um pouco para interpretar, tem que entender um pouquinho de quê? De história. Então, os ensinamentos, os conhecimentos, eles são o quê? Interligados. Para fazer interligação é aqui neste canal, que é feito com amor para você. Próximas semanas vamos continuar mais estudando direito. Vamos ver o quê? Nós vamos ver direito constitucional, porque aqui o canal é para você. Muito obrigada a todos, um beijo, fique com Deus e Deus abençoe a todos e vamos ter uma bela semana de conhecimentos. Tchau!